grande vitória, porque vai ser difícil tirar 3 pontos do Inter de volta em casa. Os outros tirar 3 pontos lá, tudo bem, foi a primeira vez que o Vasco conseguiu ganhar fora de casa, e com o Rafael Paiva. O time tem 17 agora, tinha 14 ganhos. O Vasco agora está com 17 tinha 14 ganhos em São Januário. Então foi buscar 3 num lugar que tinha toda esse cenário, volta do Inter, torcida lotada, todo mundo na esperança, né, de um grande jogo, porque vai ser difícil, é difícil, em geral, ganhar do Inter em casa. Então, que o Vasco conseguiu com 5 titulares, um Vasco que ainda precisa ser reforçado, precisa tal, mas do time que teria para jogar, o Rafael não tinha 5 titulares, é muita coisa, entendeu? David, Payet, etc., Michael, então... o Piton, que é muito bom na lateral para jogar para o Verratti. Então, são desfalques importantes que ele tinha. E ele foi lá, aquela história lá, aquela frase de soube sofrer no começo lá do Inter. E aí, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento a análise dos comentaristas da ESPN relacionado a Vasco da Gama 2, Internacional 1. Isso no Beira-Rio aconteceu ontem, vitória muito importante do Vasco. Mas agora, passar para vocês a atualização sobre o mercado, sobre busca de novos nomes para ser fechado no Vasco da Gama nos próximos dias. E um desses nomes é para CEO, né? Informação aqui agora. Nicola vai estar atualizando vocês. Vou botar aqui para vocês acompanharem, ó. Olha a situação envolvendo CEO do Vasco. Vamos ver agora o que o Nicola falou sobre toda essa situação. Vamos ouvir. Tratar jogadores nessa janela que começa na quarta-feira. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, com 2 informações importantes. Primeira, busca por um CEO. O Pedrinho, aos pouquinhos, vem preenchendo vagas, lacunas que vinham desocupadas. O Marcelo Santana, executivo de futebol, o Rafael Paiva, que ainda não foi oficializado como técnico, mas ao que tudo indica será, já foi contratado também um CFO e agora a busca é por um CEO. 2 nomes estão na pauta. Carlos Amodeu, que acabou de deixar o Curitiba, era o favorito para assumir essa função, mas Alexandre Leitão, que acaba de se desligar do Atlético Paranaense por divergências com Mário Celso Petralha, também tem chances, até porque o Leitão é vascaíno fanático, fez sucesso no futebol dos Estados Unidos e passou a ser bem avaliado. Outra coisa que eu queria destacar para vocês, percentual de aproveitamento de Rafael Paiva como técnico do Vasco. Já são 2 passagens como interino, somente nesse Campeonato Brasileiro, e o aproveitamento dele é muito melhor do que seus antecessores. 62% dos pontos, com 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Essa segunda passagem é ainda melhor. 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Falei em 62% do Paiva, certo? Ramon Dias teve só 25% de aproveitamento, com 1 vitória e 3 derrotas. O Álvaro Pacheco foi o pior de todos, 8% de aproveitamento, com 1 empate e 3 derrotas. O Vasco ainda não oficializou a permanência em definitivo do Rafael Paiva, mas tudo caminha nesse sentido. Só que, galera, junto a essa informação que acabou de sair do Jorge Nicola, acabou nesse momento, agora mesmo, eu estava fazendo vídeo e agora teve a atualização sobre a situação envolvendo novo CEO do Vasco da Gama. Exatamente, o Vasco da Gama acabou de anunciar o novo CEO e o novo CFO para estarem presentes nesses cargos. Tá aí, ó, para vocês acompanharem, não sei se conseguem acompanhar bem, ó. O Vasco da Gama informa a chegada de 2 novos profissionais para compor a diretoria administrativa da SAF. Carlos Amodeu será o novo CEO e Rafael Viana assumirá o cargo de CFO, com uma sólida experiência em gestão corporativa, além de carregar no currículo a atuação como o CEO do Grêmio e Coritiba. O advogado Carlos Amodeu foi reconhecido como o melhor CEO de clubes de futebol em 2018 e também em 2019 pela Conafute. Ainda tem por cima a informação aqui, ó, Rafael Viana, por sua vez, é executivo com mais de 25 anos de experiência em finanças e sua última experiência foi como diretor do Cruzeiro SAF, onde liderou o processo de reestruturação financeira e captação de recursos do clube. Os profissionais chegam ao Gigante da Colina para qualificar a gestão corporativa e áreas de negócios da SAF. Portanto, né, a gente conseguiu acompanhar nesse momento a situação envolvendo novo CEO da SAF do Vasco da Gama, que é o Carlos Amodeu, e também, é claro, o Rafael Viana. Inclusive, tinha a possibilidade do Rafael Viana
vir com o Gabriel Lima, né? Ambos do Cruzeiro, mas não foi fechado com o Gabriel Lima, que ficou um pouquinho descontente após o vazamento da informação que ele seria, bem provavelmente, o novo CEO do Vasco. Então a negociação acabou não dando certo e o Vasco fechou com Amodeu. Rapaz, nome difícil, hein, cara? Carlos Amodeu, rapaz. Carlos Amodeu, portanto, que era CEO do Coritiba, foi desligado e agora é o novo CEO da SAF do Vasco da Gama. O presidente já anunciando novos nomes, né, cara? E agora aguardar para ver como é que vai ser a reestruturação do futebol do Vasco, com Marcelo Santana, o Carlos Amodeu e agora também com Rafael Viana. E agora, galera, para finalizar o nosso vídeo de notícias sobre a situação envolvendo o Emerson, o Vasco aguarda o Emerson para poder fazer os exames médicos, deve chegar amanhã aproximadamente 6h30 da manhã no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para poder assinar com o Vasco da Gama. E a expectativa, obviamente, é para que o Emerson já esteja à disposição o mais rápido possível. Agora, mais um nome aqui que é muito importante ser falado, foi especulado como novo técnico do Vasco e tudo mais, porém, ele está fechando com a equipe do Corinthians, que é o caso de Ramon Dias. Inclusive, o Nicola vai atualizar para vocês sobre a situação envolvendo o Ramon Dias. Ele, inclusive, teria pedido, cara, para poder não ir para São Januário, para poder a primeira partida dele ser Vasco-Corinthians. Ele não quer realmente, e aí o Corinthians está tentando convencer e tudo mais, mas eu acho meio difícil, né, que o Ramon Dias aceite ir para São Januário para ser técnico do Corinthians, literalmente, para comandar aquele jogo frente à equipe do Vasco da Gama, na Colina Histórica, em São Januário. Vamos ouvir agora o que o Nicola falou sobre a situação envolvendo Corinthians e Ramon Dias. A saideira sobre o Flamengo, Tite chegou a 50 jogos no Fla, 72% de aproveitamento, são 33 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, mais especificamente sobre o novo técnico alvinegro. Sempre muito perigoso cravar qualquer coisa no Corinthians, porque o presidente alvinegro é dos mais indecisos. O Augusto Melo vai e volta em decisões que ele toma a todo instante, mas está tudo encaminhado para que Ramon Dias assuma o Corinthians nos próximos dias. O técnico argentino, desempregado desde que deixou o Vasco, havia dito sim a uma proposta do Corinthians na quarta-feira da semana passada, mas o Augusto, com medo, pressionado por conselheiros vitalícios que eram contrários ao Ramon Dias, recuou nessa proposta. Isso irritou o Ramon Dias e colocou o negócio em risco. Mas o Corinthians não conseguiu chegar a um acordo para o pagamento da multa rescisória do Fábio Carille no Santos, proposta de R$2,5 milhões, esse era o valor da multa rescisória, para completar enorme repercussão negativa entre torcedores alvinegros nas redes sociais em relação ao nome do Carille. Diante desse cenário, nessa segunda-feira, o presidente Augusto Melo retomou conversas com o André Cury, representante do Ramon, e acertou verbalmente um contrato até dezembro de 2025. As minutas estão sendo confeccionadas para serem submetidas à assinatura e aprovação do Ramon. Importante contar que o Emiliano Dias, o auxiliar técnico e filho do Ramon, está na Europa. Já foi avisado para interromper esse período de descanso para se apresentar ainda nessa semana. O Ramon não queria estrear com o Corinthians justamente contra o Vasco, seu ex-clube. Partida marcada para essa quarta-feira. Juntando os fatos, além dessa questão, ele teria pouquíssimo tempo para preparar o time. Tudo indica que o Rafael Larrutia se despede como técnico interino do Corinthians no confronto contra o Vasco em São Januário, e a partir de quinta-feira o Ramon Dias inicia seu trabalho. Técnico argentino que já tem experiência em situações delicadas do Campeonato Brasileiro, isso porque no ano passado ele assume o Vasco na 16ª rodada. O Vasco era o lanterna, tinha a mesma pontuação do América. América e Vasco dividiam a última colocação, só 9 pontos conquistados em 15 rodadas. O Corinthians tem 12 pontos conquistados em 15 rodadas, 3 pontos a mais. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar? E para finalizar agora nosso giro de notícias, o Carlos Berbet, né, que é um jornalista bastante renomado no mundo do Vasco da Gama, ele falou assim, ó, nova data, após impasse com documentos por parte do Aston Villa, que enrolaram aí o desejo do clube do Vasco da Gama de anunciar Coutinho na quarta-feira passada, a nova expectativa para o anúncio oficial é nesta terça-feira, dia 9, que no caso é basicamente amanhã. Então, portanto, a informação é essa, no caso, Ramon Dias fechando com a equipe do Corinthians, né? Um cara que tem vínculo com o Vasco, teria que rescindir a parte do bid e tudo mais, porque tá com o nome ainda vinculado ao Vasco da Gama.
e aí provavelmente abriria a mão daquela multa, né, que teria com o Vasco, e o Coutinho agora, informação do Carlos Berbert, é que o Coutinho deve ser anunciado, enfim, amanhã como novo reforço do Vasco da Gama, beleza? Cara, primeiramente agora quero pedir pra vocês deixarem o like, ó, é muito importante você deixar o like porque apoia bastante o nosso canal React do Futebol. Lembrando, primeiramente, nossa meta é alcançar 40 mil, e eu vou falar pra vocês, faltou muito pouco, mas muito pouco, 2.500 só que faltam para a gente poder alcançar essa meta de 40 mil, e eu conto muito, obviamente, com a sua ajuda. A gente todo dia tá aqui atualizando vocês de todo o noticiário envolvendo o Vasco da Gama e tudo mais. Então, cara, é muito importante você dar aquela moral, dar aquela força, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Valeu, tamo junto e é nóis! Fui!